Sejam muito bem-vindos ao plano anual de leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos ler esse livro fantástico de Jó, continuar lendo do capítulo 6 ao 8. Então, em resposta, Jó disse: Ah, se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos em uma balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar, e foi por isso que falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim, e o veneno entra na minha alma. Com os seus ataques, Deus me tem enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim, e o boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Não tenho apetite para comer estas coisas, e tudo que como me faz mal. Ah, se Deus me desse o que estou pedindo! Ah, se Deus respondesse à minha oração! Então Ele me tiraria a vida, Ele me atacaria e acabaria comigo. Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo sofrendo muita dor, pois Deus é santo e eu nunca fui contra as suas decisões. Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Será que eu sou forte como a pedra? Será que meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo e não há ninguém que me socorra. Meus amigos me desapontaram. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Primeiro, ele está cheio de gelo e de neve, mas depois vira água que vai sumindo no calor, até que no fim o seu leito fica seco e duro. As caravanas se perdem procurando água, avançam pelo deserto e ali morrem. Aquelas que vêm de Temá e de Sabá procuram esses ribeiros cheios de esperança, porém, quando chegam, todos ficam desapontados e a sua esperança morre ali. Vocês são como ribeirões. Vocês veem a minha miséria e ficam com medo. Por acaso pedi que vocês me dessem qualquer coisa? Ou que me oferecessem um presente? Será que pedi que me salvassem de um inimigo? Ou que me livrasse das mãos dos bandidos? Ensinem-me que eu ficarei calado. Mostrem os erros que cometi. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Será que vocês querem criticar o que eu digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem vento? Vocês seriam capazes de vender um órfão em leilão? Vocês venderiam até mesmo um amigo. Olhem bem nos meus olhos e digam se estou mentindo. Retirem o que disseram. Não sejam injustos, não me condenem, eu estou com razão. Vocês pensam que eu sou mentiroso? Será que não sei o que é certo e o que é errado? Só tenho tido desilusões. Capítulo 7. A vida neste mundo é dura, como o serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado. Como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês, só tenho tido desilusões e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas. Eu me canso de me virar na cama até de madrugada e fico pensando: será que já é hora de levantar? O meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olhas para mim, mas eu já terei desaparecido. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele. Por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Será que eu sou o mar ou algum outro monstro do mar para que fiques aí me vigiando? Quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará a minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos me enches de medo. Eu prefiro ser estrangulado, é melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada.
O que somos nós para que nos deis tanta importância e te preocupes com a gente? Por que nos vigias todos os dias e a todo instante nos fazem passar por provas? Quando deixarás de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas? Por que fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura, tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Primeira fala de Bildade. Volte para Deus. Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, seus filhos pecaram contra Deus, e ele os castigou como mereciam. Agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Faça perguntas aos nossos antepassados. Aprenda com a experiência deles, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Deixe que os nossos antepassados falem a você e o ensinem. Da sua experiência, eles dirão isso. Será que a taboa pode crescer fora do brejo? Ou o junco viver sem água? Verdes ainda e mesmo sem serem cortados, eles secam antes das outras ervas. Assim acontece com os que esquecem de Deus. Assim dá em nada a esperança dos maus. A segurança deles é um fio de linha. A sua confiança é como uma teia de aranha. Ele se apoia na teia, mas ela não aguenta. Agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. Os maus crescem como erva ao sol, que se lhe espalha pelo jardim. As suas raízes se enroscam nas pedras, se agarram nas rochas. Mas se alguém as arranca, ninguém vai nem saber que estiveram naquele lugar. É nisso que dá a vida alegre dos maus. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria, mas os seus inimigos vão viver na confusão e as casas dos maus serão destruídas. Mais 3 capítulos de Jó, olha aí. Vamos falar um pouquinho sobre Jó? Jó aqui está fazendo exatamente o que a gente falou ontem, né? Ele está expondo realmente aquilo que ele estava sentindo. E sem medo. As suas dores. Sim. É interessante que o capítulo 6, né? É Jó respondendo o que ele falou para ele, que está dividido na nossa Bíblia no capítulo 4 e no capítulo 5. Uhum. É interessante a gente lembrar, né, que essas divisões de capítulos e versículos, elas acontecem posteriormente. Né? Isso aconteceu há cerca de 4 séculos atrás, 6 séculos atrás. Os capítulos, depois vieram os versículos sendo divididos. O que significa que há uma unicidade na obra. E muitas vezes, por não enxergar essa unicidade, a gente termina perdendo detalhes. Então, o que ele fez no capítulo 4 e no capítulo 5? Ou seja, você está pagando pelos seus pecados, Jó. É isso que você está vivendo, que os filhos morreram porque eram culpados, né? Sim. Como se fosse uma cobrança. Exato. Então, exatamente aquilo que nós falamos ontem. Aquilo que a gente falou ontem. Aí a gente começou no capítulo 6 com Jó respondendo. E aí Jó começa respondendo falando assim, olha, a maneira como eu falei é a dimensão da dor que eu estou sentindo. Aí eu vou lembrar daquele ditado, pimenta no olho dos outros é refresco. Né? Ou seja, a gente sempre tem resposta para as dores dos outros, mas dificilmente a gente tem resposta para as nossas próprias dores. Verdade. Então Jó está dizendo, olha, o que eu estou falando é o reflexo do que eu estou sentindo, das minhas próprias dores. E aí ele traz essa compreensão no capítulo 4, que a sensação que ele tinha é que ele se tornou o alvo do castigo de Deus. E eu acho muito interessante que ele fala para Deus, olha, me mostra onde foi que eu errei, ou seja, ele começa a tomar já uma posição de disposição de aprender. De começar a querer saber o que... A querer saber, exato. Onde está, por quê? Eu quero saber qual foi o meu problema, por que eu estou passando por isso. E essa é a pergunta sábia, essa é a pergunta correta que a gente faz, né? Eu preciso saber o que aconteceu para que Deus
esteja me provando dessa maneira. Porque ele diz, olha, Deus é santo, eu nunca fui contra as suas decisões. Ou seja, eu sei que ele sempre faz o que é certo, então eu só preciso entender, aos meus olhos, o que está acontecendo comigo é errado. Então eu só preciso entender por que isso está acontecendo. E é interessante nesse capítulo aqui que a gente descobre que Jó tinha problemas de estômago também. A enfermidade de Jó não era só uma enfermidade física, não era só uma doença, né? Vou corrigir aí. Não era só uma doença física, era uma doença que se demonstrava também internamente. Não era só uma doença que demonstrava-se externamente, mas também uma doença que estava dentro dele. Ele comia e tudo que ele comia fazia mal para ele. Ele fala aqui no versículo 10 que se ele soubesse que Deus ia tirar a vida dele, porque ele continua com o desejo de morte, daria pulos de alegria. Eu daria pulos de alegria, mesmo sofrendo muita dor. Ele tinha dor nos ossos, ele tinha dor nos nervos, ele tinha dor nos músculos. Ou seja, era algo terrível. Então a gente se depara com essa realidade, né? E aí a gente vê no capítulo 7 ele falando, né, que só tem tido desilusões, no sentido de que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era uma coisa que ele não esperava. Uma outra coisa que a gente descobre aqui no capítulo 7 é que ele também sofria de insônia. Ou seja, o cara estava lascado. Meu Deus do céu, que situação. Olha, essas noites são compridas, eu me canso de me virar na cama até de madrugada. Capítulo 7, versículo 4. E aí ele fala também no versículo 5 a situação que estava a pele dele. O meu corpo está coberto de bichos. Meu Deus, tá numa situação e de cascas de feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. Tava mal. O cara tava mal, vamos falar a verdade. Eu não conheço nenhum ser humano nessa vida que possa ter passado por isso aqui que já passou. Inclusive, pastora Rosane, o nível de sofrimento de Jó é tão intenso que existe uma linha teológica que não acredita que Jó seja de fato uma pessoa. Acredita que foi uma história, uma parábola, isso, uma ilustração acerca do sofrimento do justo em meio à incompreensão daquele sofrimento. Eu, todavia, eu acredito que foi verdade. Eu acredito que realmente Jó existiu. Eu acredito que, inclusive, ele era contemporâneo da época de Abraão, daquele mesmo tempo, patriarca daquela mesma época. Você vai estudar a palavra, né? Exato. Você vê que realmente há essa grande possibilidade de ser essa. Eu acredito. E o que de fato está aqui no livro de Jó são... Eu vou falar aqui uma coisa que a gente precisa reconhecer. É o que vem na mente do justo, do servo de Deus, quando ele está passando na prova. Exatamente, porque a negação da existência de uma pessoa como Jó é como se negasse nós mesmos, os nossos sentimentos. Exato, muito bom. Porque o que acontece? Jó, ele simplesmente expôs aquilo que muitos de nós pensamos muitas vezes. E que muitas vezes está sofrendo, querendo fazer aquela cara de forte. Não, eu sei o que estou fazendo, eu tenho experiências. Deus sabe de todas as coisas. E Deus não. É por isso que que Jesus virou as costas para muitos do tempo dele, que são os fariseus. Porque era uma farsa. As pessoas estão sempre tentando falsificar os seus sentimentos. E Deus realmente não tem como entrar ou agir ou fazer o seu propósito acontecer na vida de pessoas que vivem uma farsa. E aqui muitas pessoas acham que não existia isso e aquilo porque não conseguem se ver no posicionamento de tomar, muitas vezes tomaram um posicionamento como Jó tomou. Ele simplesmente falou. Por que Deus deixou Jó ser provado? Está aqui, está tudo aqui, porque ele era uma pessoa realmente autêntica. Se ele sofria, ele falava que sofria. Se ele sentia, ele falava que sentia. Se ele sentia o que ele estava sentindo, e mesmo que doesse nos amigos, ou até mesmo diante de Deus, ele falava. Mas em nenhum momento ele deixou de dizer quem Deus era. Sim. Mesmo sentindo o que ele sentia. Por isso que Deus deixou que Jó fosse tentado. Eu acredito que Jó ele não tinha essa necessidade de fingir ser um super crente. Né? Por aí, ele era crente, ele cria no Senhor com toda a sua força. Mas reconhecia a sua pequenez. Reconhecia a sua pequenez e colocava diante de Deus as suas dúvidas, tudo que ele era. As suas angústias. Agora, é óbvio que quando Deus vai confrontar Jó, a gente fica sabendo que Deus não aprovou a atitude de Jó. O fator de Deus não aprovar a atitude de Jó não tira o fato de que Deus esperava realmente que ele fosse Jó. Sim, sim. É a mesma coisa, às vezes, o fator de Deus não aprovar algumas atitudes da gente não tira de nós a possibilidade de sermos realmente quem somos. Porque reconhecer quem somos diante de Deus é o caminho da cura.
Eu concordo perfeitamente com isso que você falou. Quando eu falo que Deus não aprovou, é no sentido de... Eu tenho falado sobre isso algumas vezes quando falo sobre murmuração. Existe uma diferença de você murmurar. Ou seja, o que é eu murmurar? É eu expor para você a minha dor, reclamando daquela dor. Né? Então é isso que Jó faz aqui. Ele traz à luz a sua dor, mas de uma forma de reclamação. Sim. Porque ele não entendia, então ele estava reclamando. Então isso é o que é a murmuração. Deus não estava inibindo Jó de sentir o que ele sentisse, mas o que Deus queria que ele fizesse? Que Jó levasse até ele. Só que a gente também vê que posteriormente Deus vai confrontar os amigos de Jó, porque de certa forma os amigos de Jó, levantando essas discussões sobre ele, é que faz com que ele busque se defender. E na busca de defesa, ele termina muitas vezes falando daquilo que Deus não queria que ele tivesse falado. Falando de coisas das quais ele não conhece. É por isso que ele pergunta para Jó, onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Lá pra frente. Ou seja, você está falando de coisa que você não conhece. Mas isso nós vamos ver lá para frente. Sim. Então, não é para você falar aquilo que você não conhece. Fala do que você conhece. O que você não conhece, traz para mim. Apresenta para mim. Ou seja, o que ele falou, que ele conhecia, que era a dor dele, né? Que era aquilo que ele sentia, e extrapolou um pouco. Mas não é da humanidade extrapolar? Sim. Então, Deus o repreendeu mais na frente, nós vamos falar, né, por agora. Mas Deus o repreendeu, mas assim, Deus o repreendeu continuando olhando para ele como aquele homem realmente verdadeiro, né? Sim. Que, olha, ele está falando coisas ali que desnecessárias, mas ele está sendo... Porque está desesperado. Porque está desesperado. Ou seja, Deus é equilíbrio. O que a gente tem sempre falado? O equilíbrio de Deus é perfeito. Então ele equilibra em tudo, no que a gente sente, no que a gente não sente, no que a gente diz, no que a gente precisava dizer ou não. Então o segredo realmente está em levarmos a Deus as nossas petições mesmo. A Deus. Porque a nem Deus. todo mundo... Não, a levarmos a Deus. Exato. Bem marcado. Nem todo mundo vai entender o que você está passando. Na verdade, praticamente nem todo mundo, ninguém está pronto para ouvir o que você realmente sente. Se nem já entendi o que estava passando, imagina o outro. Os amigos iam entender. Para eles iam ter uma desculpa, uma resposta para tudo. A gente está fazendo um salmodiai, né? Você também está lendo salmos na oração da minha eu leio tudo. Hoje eu vou ler Jó. Uma coisa que a gente percebe, que a gente tem falado muito no salmodiai, Davi, em todo tempo, ele levava tudo para Deus. A alegria dele, ele estava diante de Deus. A tristeza dele, ele estava diante de Deus. Na vitória, ele estava diante de Deus. Num perigo de morte, ele estava diante de Deus. Ou seja, Davi exercitou por isso ele é de um estar sempre levando tudo diante de Deus. Por isso ele foi um homem segundo o coração de Deus. Que a gente faça como Davi, mas que a gente não se esqueça de ser verdadeiro como Jó. Lembrando sempre que nem todos estão prontos para ouvir a nossa dor, mas que ele sempre está disposto. Sempre disposto e pronto. Deus te abençoe. Até amanhã.